Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, vamos assistir a aula sobre noção de conjuntos. Mas primeiro nós vamos começar uma introdução sobre a teoria dos conjuntos, tá ok? Então, o que é que eu vou falar sobre a teoria dos conjuntos? O conceito de classes ou conjunto de objetos é um dos mais fundamentais em toda a matemática. Podemos pensar num conjunto como sendo uma reunião de objetos, mas não tentaremos tal afirmação como definição de conjunto. Vamos aceitar o conjunto como uma noção primitiva, em razão de que, sendo a noção do conjunto uma noção básica, seria perda de tempo tentarmos defini-lo. Para isso, teríamos de usar entes que ainda não foram definidos, e se tentarmos definir tais entes, teremos que utilizar outros que ainda não foram definidos também. Temos então que adotar um ponto de partida sem que precisamos procurar defini-los. Os exemplos ilustrarão melhor o que entendemos por conjunto, tá? Então a gente vai ver primeiro a noção de conjunto, ok? Então, vamos seguindo aqui, vamos ver uns exemplos para que nós possamos entender melhor, tá? Então, olha lá. Primeiro exemplo que ele coloca: conjunto das vogais do nosso alfabeto. Segundo, conjunto, solução da equação 2x menos 6 igual a zero. Terceiro, conjunto dos países da América do Sul. Tá? Quarto, conjunto dos múltiplos de 2. Então, o que é que a gente vai ter a ideia para a gente poder fazer esses conjuntos, tá? Então, vê só, a primeira coisa vem a ideia do seguinte: ele diz aqui, nesse primeiro aqui, ele diz conjunto das vogais do nosso alfabeto. O que é que a gente vai pensar? As vogais do nosso alfabeto. Então a gente vai colocar aqui. Vamos escrever A, E, I, O e U. A primeira ideia é essa, certo? O outro, conjunto solução da equação 2x menos 6 igual a zero. Então vamos resolver aqui. 2x menos 6 igual a zero. Resolvendo aqui, eu tenho 2x, o menos 6 passa para cá, vem mais 6. Então eu tenho x vai ser igual a 6 dividido por 2, onde eu vou encontrar x igual a 3. Venho aqui e tenho a ideia que é um 3. Conjunto dos países da América do Sul. Bom, então vamos lá colocar aqui os países da América do Sul. Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Paraguai, vamos organizar aqui, Uruguai, eu não sei porque eu botei o elo, o Uruguai, Chile, vou colocar aqui, lá, aqui abaixo,
Suriname, vou colocar aqui novamente, até eu me acostumar. Suriname, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suriname, Peru, tá faltando quem agora? Vamos lá. Argentina, Bolívia, Brasil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos aqui Guiana, temos Venezuela. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá faltando um. E quem? Equador. E Equador. Então nós temos aí, esses países são 12, ok? Então, Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Paraguai, Uruguai, Chile, Suriname, Peru, Guiana, Venezuela e Equador. Então temos esses 12. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 países. Conjunto dos números dos múltiplos de 2. Então tenho aqui 0, 2, 4, 6 e assim vai, infinitamente. Então observem, a gente já, através dessas leituras aí sobre conjuntos, nós conseguimos tirar da cabeça, através de um raciocínio, o que ele está falando, não é isso? Como nesse primeiro exemplo, o conjunto das vogais do nosso alfabeto. Então a gente sabe, as vogais do nosso alfabeto é A, E, I, O, U. Então a gente já tem uma ideia, tá? O que é que a gente precisa? A gente precisa de organizar essas ideias, certo? Então, se a gente precisa de organizar essas ideias, então é o que a gente vai fazer agora, tá? Nós vamos organizar as nossas ideias. E como é que a gente vai organizar essas nossas ideias? Fazendo o seguinte: a gente vai representar agora através de conjuntos, tá? E esse conjunto, quando eu vou representar um conjunto, eu represento a representação do conjunto por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. E os elementos dentro, eu represento por letra minúscula do nosso alfabeto ou por números, tá? Pode ser também até por símbolos e até por palavras, ok? Então, vamos seguir, que nós vamos tirando, vamos aprendendo, melhor assim, e sobre a noção de conjunto. Então, próxima, notação e simbologia. Então, como eu tinha falado aí, ó, geralmente usamos letras maiúsculas do nosso alfabeto para dar um nome aos conjuntos. Os elementos dos conjuntos, quando necessários, são representados por letras minúsculas, tá? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos usar exemplos, tá? Para a gente poder ir escrevendo esses conjuntos. Então, vamos lá. Então, tem o primeiro exemplo. Conjunto das vogais do nosso alfabeto. Segundo exemplo, conjunto solução da equação 2x menos 4 igual a 8.
e o outro conjunto dos múltiplos de 3. Então, vamos lá. Então, tenho aqui, ó, primeiro, eu quero representar isso aqui através de conjunto. Então, eu vou nomear esse conjunto como conjunto A. Então, eu vou representar aqui, ó, conjunto A, letra maiúscula, certo? Então, dentro da chave, tá? Aí eu vou representar o que ele está pedindo. Conjunto das vogais do nosso alfabeto. Então, eu vou representar as vogais do nosso alfabeto com letra minúscula, porque são os elementos e ele vai estar dentro do conjunto. Então, quais são? A, E, I, O e U. Está representado. Vou representar o outro com conjunto solução da equação. Bom, eu tenho essa equação. Vou aqui, coloco aqui ao lado. 2x menos 4 igual a 8. Vou resolver esse problema. Então, ó, 2x vai ser igual a 8. O menos 4 passa para o outro lado da operação com o sinal positivo. Então, eu tenho que 2x vai ser igual a 12. 8 mais 4, 12. Logo, x vai ser igual a 12 dividido por 2. Eu vou achar x igual a 6. Tá? Então, achei x 6. Então, eu vou aqui, ó, vou representar isso aqui como um conjunto B. Então, conjunto B vai ser 6. Ok? Então, já estou representando aqui, ó. Então, isso aqui tem um elemento. Certo? Aí, a gente vai ver lá na frente como é que ele se chama quando tem um elemento. Então, ó, conjunto dos múltiplos de 3. Os múltiplos de 3. Então, eu vou escrever aqui, ó, conjunto C. Aí, eu vou escrever os múltiplos de 3. E assim vai. Ou seja, os múltiplos de 3 estão aqui. Então, não vai até 9. É 9, 12, 15, 18 e assim sucessivamente. Não tem fim. Ok? Então, vamos agora ver a representação através do diagrama de Venn, tá certo? Que é representado por uma curva fechada, tá? Então, nós temos aí, ó, notação e simbologia. Também podemos representar o conjunto dentro de uma curva fechada simples, conhecida como diagrama de Venn. Então, aí a gente vai fazer uma representação do conjunto. Então, tem aqui, ó, primeiro, conjunto dos números primos positivos. E aqui, conjunto dos naipes das cartas do baralho. Então, eu vou representar através do diagrama de Venn. Então, eu vou fazer assim o seguinte, ó. Chegar aqui, vou representar, vou chegar aqui, vou fazer uma bolinha. Vou chamar esse aqui de conjunto A. Esse aqui de baixo vai ser um conjunto que eu posso chamar de conjunto B. Conjunto C, D, E, F. Vou representar. Para primeiro resolver isso aqui, eu tenho que saber o que é números primos, né? O que são números primos? Números primos são números que ele tem apenas dois divisores. O divisor dele próprio, ele próprio e o 1, tá? Não pode haver mais que isso. Então, ó, conjunto dos números primos positivos. Então, eu posso representar aqui números primos. Tem aqui 2, 3, 5, não é? Porque ele só tem dois divisores, 2 e 1. O 3, 3 e 1. O 5, 5 e 1, certo? Aí 7, certo? Aí depois do 7 vem 11. E aí 3 pontinhos. Por quê? Porque aí eu estou representando que eu estou informando que esse número ele tem continuidade. E qual é a continuidade? Com o camarada que ele vai olhar isso aqui, ele vai entender que são os números primos, certo? Embaixo, conjunto dos naipes das cartas de um baralho. Quais são os naipes das cartas de um baralho? Temos aqui, vou chamar assim, E, que vai ser a espada, né? O E de espada, tá? C de copas, P de paus, certo? E O de ouro, tá? Então temos aqui a representação desses conjuntos, tá?
representei os nomes pelas letras, tá? Então a gente sabe que essas letras vão ser referentes aos naipes das cartas, ok? Então vamos agora passar agora para a gente entender a propriedade P, tá certo? O meio de uma propriedade P a gente vai entender essa simbologia. Então, quando a gente for resolver, a gente vai ver o seguinte, observem. Então, ó, anotação e simbologia. Quando o conjunto é conhecido através de uma propriedade P que o caracteriza, usa-se a seguinte notação. Conjunto C igual a X, tal que X tem a propriedade P, que será lida como? Aí está lá a leitura, ok? Então, como é que a gente pode fazer essa leitura dessa propriedade? Então, vamos lá. Temos aqui dois exemplos para fazer essa leitura. O primeiro exemplo, ele diz o seguinte, ó. Ele diz aqui, ó. O conjunto A é X, tal que X é inteiro, é um número inteiro, e esse X é maior ou igual a zero, ou seja, 0 é menor ou igual a X. Né? E X é menor ou igual a 200. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou escrever os números que vai até 200. Vai de 0 a 200. Então, eu vou representar aqui, ó, conjunto A vai ser igual, abro chaves, aí primeiro número inteiro, 0, 1, 2, 3. Para eu não passar o dia aqui, muito tempo aqui escrevendo até 200, aí eu boto aqui esses 3 pontinhos, que eu vou informar que tem continuidade, tá? E vai até o número 200. Por que vai até o número 200? Porque eu tenho aqui um igual, ó. Menor ou igual. Então ele pode ser menor, também pode ser igual. Então, menor ou igual, então ele vai até o 200. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa parte aí. Vamos para o exemplo do conjunto B. Então, escrever o conjunto B. O que eu vou olhar aqui? X tal que X é divisor inteiro de 5. Divisor inteiro de 5. Então, números inteiros eles podem ser positivos e negativos, né? Quais são os divisores de 5? Eu tenho como divisor de 5 o 1 e o 5. 5 tem dois divisores, 5 é primo. Tem dois divisores, o 1 e o 5. Como é inteiro, então eu considero também os negativos. Então eu vou colocar aqui menos 5, menos 1, 1 e 5. Então essa aqui seria a nossa resposta, tá certo? O divisor de 5 negativo, o divisor de 5 positivo. Esse divisor de 5 negativo, esse divisor de 5 positivo, ok? Então, espero que vocês tenham entendido aí. E agora a gente vai ver alguns símbolos. Esses símbolos vocês têm que memorizar, ok? Então vocês vão memorizar aí estes símbolos aí, ó, porque quando a gente precisar, a gente vai analisar esse símbolozinho aqui que a gente tem aqui, tá? Então, vocês deem uma pausa, olha, memoriza, tá? Depois volta e vamos continuar o assunto, ok? Então, também a gente vai ver algumas operações, tá? Através desses símbolos, tá? Então, observa aí, a gente tem algumas operações aqui, ó, onde ele mostra aqui a da interseção, a união, a diferença entre A e com B. Então, também vocês dêem uma pausazinha, olha aí, anota, quando vocês param o vídeo aí para poder estar estudando, para estar analisando e aí vão entendendo melhor, ok?